Senhor, nesse momento eu quero trazer uma meditação para nós. Nós ainda estamos impossibilitados de o fazer no templo e eu quero meditar na Palavra de Deus, sempre com uma aplicação para o momento em que nós estamos vivendo. E que as coisas que parecem ser história, uma história que a Bíblia conta, que isso aconteceu, na verdade é uma história contada para nós hoje, é para o dia de hoje. Aquilo ali é uma história ocorrida que tem o objetivo de ser um ensinamento para quem, segundo as Escrituras, os fins dos tempos são chegados. E os fins dos tempos, eles são contados, né? O tempo do fim, ou em outra linguagem, né? O período das dores, tudo linguagem que a gente não gosta, ele vem contando desde a vinda de Jesus, né? A morte de Jesus, ressurreição, a descida do Espírito Santo, desde os dias de Jesus já é contado esse tempo. Então, o apóstolo João, né? João que escreveu o Apocalipse, está escrito lá que ele recebeu a ordem, não seles as palavras desse livro, porque o tempo está próximo. Então o tempo, o dia do Senhor, os fins dos tempos, princípio das dores, isso tudo já conta como sendo esse tempo. Claro que nós estamos vivendo o século XXI, e como o século XXI, nós não imaginamos como foi isso dentro das casas, família por família, pessoa por pessoa. Nós sabemos a história no macro, a história geral da humanidade, a história da igreja, mas nós não sabemos o que acontecia dentro da igreja, dentro da casa do desempregado, dentro da casa do que ainda tinha emprego, mas corria o risco porque tinha muita miséria ao seu redor. Enfim, nós não sabemos como que as pessoas pensavam no seu íntimo sobre a culpa, sobre a responsabilidade e assim por diante. Então, nesta oportunidade eu quero meditar sobre esforçar-se. Nós vamos orar, oferecendo a Deus a nossa vida para que Ele ministre a nós. Santo Deus, nós precisamos aprender a Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados. Ministra a Tua Palavra nos nossos corações. Que a Tua Palavra, Senhor Deus, gere em nós aquilo que agrada ao Senhor e nos conduza para mais perto de Ti, para alcançar, Senhor Deus, lugar no reino. Todos os lugares no reino serão lugares de destaque, mas nós precisamos entrar no reino. Que não haja em nós um coração tão mau que seja capaz de dizer que é tão pequeno que não tem como, porque na verdade é do Senhor. A palavra diz que não tem nada impossível para o Senhor, que todas as coisas são possíveis ao Senhor. E é mais bonito que quando Pedro pergunta, então quem poderá salvar-se? A palavra diz, na boca de Jesus, o próprio Deus falando à humanidade, porque para Deus tudo é possível. Isso é possível para Deus. E nesta manhã, nesse momento de meditação, nós queremos trazer ao Senhor, ó Deus, a nossa vida, o nosso pensamento cativo ao trono da graça. Fala conosco, age nas nossas causas, ó Deus, não para eximir-nos das responsabilidades, mas, Senhor Deus, que conforme o Senhor vai transformando-nos em filhos, o Senhor também vai, Senhor Deus, trabalhando na providência para a nossa peregrinação aqui. Oramos agradecidos, certo de que o Senhor nos ouve em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é necessário esforçar-se. O próprio Senhor Jesus, ele nos diz que em Mateus 4,17, desde então começou Jesus a pregar, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Jesus fala isso logo após sair das águas do batismo, e em Lucas 16,16, depois de discursar sobre João e falar que o ministério dos profetas terminava em João, Jesus vai dizer, e todo homem emprega força para entrar no reino dos céus. Tá? Emprega força para entrar no reino dos céus. Todas as pessoas. E eu quero trazer aqui uma meditação sobre esse empregar força. Eu quero primeiramente dizer, queridos, que o reino de Deus, ele é dinâmico, o reino de Deus, o reino dos céus.
esse reino, ele agrega através do perdão, ele chama as pessoas através do perdão, do arrependimento e consequente filiação a Deus por meio de quem ele instituiu, Jesus Cristo, então, que é o mediador entre Deus e os homens. Então, veja bem, esse reino ele é dinâmico, esse reino ele está crescendo todo dia, esse reino ele está abrangendo todos os dias, apesar de ele ser o reino universal, porque ele é tudo que foi criado, tudo pertence ao reino de Deus, tudo é de Deus. Todas as galáxias, todos os micro-organismos, tudo é do reino de Deus. Não há nada que você possa dizer que não pertença a Ele. Tá? Então o reino é algo muito maior do que somente cada um de nós. O reino também, você pode dizer que ele é muito maior do que a igreja, porque o reino não é a igreja é do reino, mas o reino não é a igreja, o reino gera a igreja. Então você observa aí quanto que o reino de Deus é dinâmico, ele é crescente. Tá? Esse reino de Deus também, ele é tão dinâmico porque ele também age com juízo e justiça. Então, se a justiça não é obedecida, o juízo ele é automático, ele já vem. Esse reino ele pune, desagrega. Esse reino, nós podemos dizer até, é uma linguagem muito contundente, mas feita por inferência, que até o inferno, ele é um domínio do reino. Não é um prazer do reino, mas é um domínio, porque é a forma como o juízo se manifesta. No mundo dos espíritos, porque o inferno é uma prisão de espíritos, ele se torna uma realidade para aquele que chega lá excluído da bem-aventurança do reino. Então ele está na área do que o reino tem como lugar de punição, de dores. Então o reino de Deus é muito vasto, mas veja bem, esse reino cria a igreja e ele corrige a igreja. 1 Pedro 4,17 chama bem a atenção. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então você observa que o reino ele tem uma dinâmica muito grande. E nós precisamos, em todo tempo, deixar esse reino trabalhar em nós, esse reino produzir em nós o que é agradável ao Criador do reino, ao soberano do reino. Tá? Por quê? Esse reino de Deus, ele é de pureza e de nobreza, porque os súditos desse reino, eles reinam com o Senhor do reino e são sacerdotes também. Apocalipse 1,6 é bem claro que o Senhor nos fez reino e sacerdócio para Ele. Olha só. Então, esse reino é de uma pureza muito grande, onde não vai haver concorrência, onde todos reinam com o Senhor, onde todos são sacerdotes do Senhor. Para pensar. Numa empresazinha no mundo aí, qualquer grauzinho, ele é galgado e há uma disputa tremenda, às vezes até entre os que estão no mesmo degrau, que não precisam de disputar entre si. Essa disputa, eles já são donos daquele, mas o Senhor, esse reino é de pureza, onde todos nós vamos entender que há lugar para todos e todos são subordinados ao Supremo Soberano do reino, o Criador do reino. 1 Pedro 2,9 também vai dizer que nós somos a nação santa, o sacerdócio real. Então você observa que esse reino ele é muito dinâmico. E ele está trabalhando exatamente em produzir filhos que podem estar nesse reino de forma a continuar o estado de pureza e bem-aventurança que o reino é. Tá? Então, nesse período em que nós vivemos, é preciso esforçar-se. Esforçar como para entrar no reino? Irmãos, é preciso esforçar contra si mesmo. É preciso esforçar contra a natureza pecaminosa. É preciso esforçar contra essa natureza que é contra esse estado de bem-aventurança do reino. A nossa natureza ainda é contrária a esse estado de bem-aventurança do reino.
chato falar isso aqui, mas irmãos, é por isso que há a necessidade do sofrimento, porque o sofrimento é purificador. O sofrimento faz com que eu negue a mim mesmo, eu pare de desejar ser Deus no lugar de Deus e passe a almejar ser um com Deus. Eu passo a almejar estar em Deus, mas não ser Deus no lugar de Deus. Eu passo a almejar que Deus esteja em mim e que esse eu meu, ele desapareça e somente esse Deus, esse Jesus, apareça. Que quando as pessoas olhem para mim, os de fora do reino vejam Cristo em mim. E que quando o outro do reino olhe para mim, vê que eu sou um participante tanto quanto ele vê a presença do Espírito em mim, ele vê o Deus do reino em mim. Então é necessário esse arrependimento constante para se adequar e ser aceito no reino. Isso é esforçar. Irmãos, pregar sobre humilhação, arrependimento é complicado, mas entenda, é necessário. É necessário. Não é porque eu não gosto de uma coisa que ela não se torne necessária. Não é porque falar sobre ela é um tanto vergonhoso em certos círculos que ela não se torna necessária. Então, veja bem, arrependimento é atitude pessoal. Tá? Esse arrependimento onde há a humilhação, onde há a confissão de pecados, é uma atitude pessoal para com Deus. E não é segundo o irmão do lado, é segundo a santidade de Deus. Por mais que eu fale em arrependimento aqui, Deus ainda é mais santo do que eu. Por mais que eu fale em humilhação aqui, Deus ainda é maior. Então, eu tenho que todo dia ter essa atitude de confissão, de arrependimento. Não é por causa de que eu estou numa igreja que lá exige isso, que o pastor prega isso. É segundo Deus, o padrão, a medida, o gabarito é a santidade dele. Ele é santo, ele é santo, ele é santo, é por causa disso. E ele será sempre santo. Então, eu para participar do reino, eu tenho que ser santo como ele é santo. Essa santidade que ele dá como um título de santo e requer um posicionamento de santidade todos os dias, que é para você provar para você se você entendeu qual é a proposta, porque senão você chega no reino como aquele que ainda quer disputar com Deus. Lembre-se, o homem quis disputar com Deus no reino de Deus. E a história do homem é essa eterna disputa. Então está sendo aqui proposto para nós um arrependimento. Olha só, eu vou citar aqui alguns exemplos. Daniel 9, versículos 4 a 6. Daniel começa a chorar de repente com Deus. Senhor, nós pecamos. Mostra aí na Bíblia onde tem um pecado de Daniel relatado. E ele fala, nós pecamos. Mas por que ele fala nós pecamos? Porque ele entende, Daniel nessa hora ele vai entender, ele está se identificando com o seu povo e ao mesmo tempo ele como raça humana, ele sabe que diante do Deus santo, como Deus é santo, ele não tem santidade para apresentar. A vida dele se torna uma injustiça. Quer ver? Isaías 64, 6. Por mais que ele alegue justiça, e ele vai entender que a justiça dele é trapo de imundícia diante da santidade de Deus. Também Jeremias 14, 7. A Bíblia não fala, não menciona um pecado de Jeremias. Olha Jeremias confessando diante de Deus. Nós pecamos. Nós pecamos. Ele se coloca como todo o seu povo, mas o povo nem quer aceitar. Mas ele é aquele que sente a presença de Deus, melhor dizendo, não é que sente a presença de Deus, é aquele que aprende que Deus só se manifesta para aqueles que o buscam realmente. É que ele começa a observar, eu tenho que tirar tudo do caminho, eu tenho que confessar diante de Deus, porque só Deus tem essa possibilidade de me limpar, para eu poder estar na presença dele. Então, queridos, essa atitude não é uma vergonha, muito pelo contrário, nos dá a dignidade de sermos filhos do reino, onde o amor rege tudo. E esse amor
que não é apenas um verbo, esse amor é uma pessoa. A Bíblia diz que Deus é amor, né? Deus tem amor, ninguém tem amor a ponto de dar a sua vida pelos seus amigos, né? Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho, né? Então, mas depois vai dizer que Ele não só tem amor, mas Ele é amor, é um amor essência. Então nós precisamos exatamente desse posicionamento, e isso não se consegue a não ser pelos métodos que o Senhor ensina. Humilhação, subordinação da nossa natureza, e isso se manifesta na nossa carne, até na nossa carne física. Nós precisamos. Não tenta de outro jeito, porque não tem solução. Nós não temos solução. Olha quantas coisas nós vemos falar, não, por quê? E depois fala assim, não faz isso. Aí aparece alguém dizendo, não faz isso, porque não tem solução. Nessa oportunidade eu quero deixar isso bem claro para nós. Jesus fala, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E novamente ele fala, olha, o reino dos céus é chegado e os homens empregam força para entrar nele. Força, é força contra si mesmo, não é força contra o seu irmão, força não é contra o governo, o Estado, não é força contra a igreja, né? As situações críticas que nós vivemos faz-nos voltar um contra o outro. Se apertar demais o ser humano, ele se volta. Pais abandonam filhos, desacreditam os pais, marido e mulher brigam. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós entendemos que isso é uma situação humana, mas o Senhor nos chama para sermos trabalhados de tal forma que essas coisas vão ser vencidas. Porque nessa crise que nós vamos atravessando, começa a se apontar defeitos, mas deixa eu falar uma coisa, quer entrar no reino, quer ter a porta do reino amplamente aberta? Negue-se a si mesmo, aponta os seus defeitos. Olhe bem no espelho, fale com Deus. Deus, eu preciso ser purificado. Quando nós vemos os erros de uma comunidade, por exemplo, os erros de uma igreja, é porque o erro está na pessoa, né? A casa não peca, as portas não pecam, o CNPJ não peca. O erro está nas pessoas. A placa lá da denominação não peca. Quem peca são as pessoas. Então, nós temos que ter esse posicionamento contra nós, a favor de nós. Contra o nosso ego, a favor da nossa bem-aventurança. O reino de Deus é um reino de bem-aventurança. O reino de Deus é um reino de bem-aventurança. Então eu tenho que ter um estado de bem-aventurança. E bem-aventurança nem sempre é bonança segundo os padrões humanos. Bem-aventurança é um estado principalmente de aceitação diante de Deus. É Deus olhar para mim e ter prazer em mim. É Deus olhar para mim e falar assim, é meu filho amado, ouve ele. Então esse é o estado que nós precisamos atingir. Capriche nisso, lute por isso, negue-se a si mesmo. Mas eu não tenho como negar a si mesmo. Pronto, já tem. Não tenho como negar a mim mesmo, né? Pronto, já tem. É isso aí, porque o padrão não sou eu. O padrão não é o irmão do lado. O padrão é o Deus Santo, é o Deus 3 vezes Santo. É esse o padrão. Irmãos, quem dera que nós tivéssemos a visão que Isaías teve lá no capítulo 6 do seu livro. Porque num momento de tristeza, de angústia, de incerteza, a palavra diz que Deus resolve se revelar a Isaías. Isaías era um profeta, um buscador de Deus, e de repente Deus se revela e ele se vê pífio, ele se vê nada. E é isso que nós temos que entender. É esse padrão tão elevado que eu me enxergo mal. Você quer ver uma coisa? Você está bem com a sua vida, está tudo direitinho, né, com os seus bens. Aí você conhece alguém
que tem muito mais. Nas nossas brincadeiras, nas nossas pilhérias, né, nós dizemos assim: ah, agora eu descobri o quanto eu sou pobre, né? Eu achava que meu carro era bom, aí eu fui dar uma volta com fulano no carro dele, eu pensei que eu estava voando, né? E assim por diante. São várias coisas, né? Claro que excluindo totalmente a ideia de orgulho e de inveja, mas apenas uma parábola do dia a dia, né, que nós estamos usando aqui. É isso aí, irmãos. A santidade de Deus funciona assim. Você não acha problema em você. Fala, Senhor, mostra-me, abre o meu entendimento, mostra-me a tua beleza, a tua glória, a tua santidade. Eu preciso. Começa a orar isso. E você vai observar que, na verdade, você precisa enxergar o quanto você precisa ser trabalhado, dominado por Deus. Que Deus abençoe. Que Deus abra o entendimento. É o desejo do meu coração, é a minha oração para os irmãos, para a igreja, por essa nação, quem dera por todo o mundo, né? Então, que Deus abençoe. Hoje é seria, né, dia de culto. Não deixe de cultuar o Senhor com sua casa, com sua família, e use essa meditação como o ensinamento desse dia. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Amém.